e acrescentava o Senhor os que haviam de se salvar. Não eram as técnicas de evangelismo que salvavam pessoas. Não era o modelo de crescimento que agora nós temos aqui na comunidade que vai fazer crescer. Não, não, não. Eles partiam o pão e no partir do pão Deus fazia a igreja crescer. O Espírito Santo, ele traz leveza para o ambiente a ponto das pessoas quererem Cristo, não por causa dos métodos, mas por causa da graça, por causa do amor e da leveza que a comunidade vive. Por isso, gente, quando a comunidade se torna um peso, é porque estão tentando fazer o povo de Deus crescer à base da força do braço e não pela leveza da graça. Bom, gente, para você que não acompanhou semana passada, nós estamos falando sobre o derramar do Espírito Santo. Evento este que aconteceu em Jerusalém nos dias de Pentecostes, sobre os discípulos de Jesus. A narrativa deste acontecimento está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E essa narrativa é de um dos maiores acontecimentos espirituais do Novo Testamento após a cruz de Cristo. Óbvio. Mas um ponto importante que eu fiz questão de destacar no último encontro, e destaco hoje, foi para nós não focarmos tanto no acontecimento do Pentecoste em si, ou o que aconteceu no dia de Pentecoste. Mas o convite é para nos atentarmos aos desdobramentos do derramar do Espírito sobre os primeiros discípulos. E é bom a gente lembrar que o acontecimento de Atos 2 não é um ponto final. Lembremos que Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, é um ponto de partida. Isto é, eles receberam o revestimento do Espírito para começar a cumprir o propósito de Deus e não apenas contemplarem ou se contentarem com o poder de Deus. Porque o derramar do Espírito, ele é uma capacitação para o ide e fazei. Recomendação esta feita por Jesus aos seus discípulos. Então é por isso que eu insisto em falar dos desdobramentos do Pentecostes, ou seja, nas consequências que Atos 2 provocou na vida dos discípulos e provocou também na igreja primitiva. Porque, gente, o Pentecostes, ou o acontecimento no dia de Pentecostes, não é um fim em si mesmo. Não, ele não acabou ali. Não tem apenas um caráter histórico. O Pentecoste e aquele acontecimento não foi uma mudança para aquele ambiente, de forma alguma. O que aconteceu em Atos 2 não mudou só o ambiente. Não só criou uma atmosfera, também mudou a vida dos discípulos. Houve um impacto na fé deles, a ponto deles perderem o medo para dar espaço à ousadia. Podemos até dizer que Atos 2, ou o derramar do Espírito, fez da vida dos discípulos um antes e um depois. Eles foram um antes do derramamento do Espírito e eles eram outros depois deste derramar. Houve, parece no texto, uma metanoia, uma mudança de mente, houve uma conversão de rota. Porque agora para eles parece que tudo faz sentido. Eles compreendem claramente a verdade, a veracidade da mensagem de Cristo e da vida de Cristo. E este impacto do Espírito Santo na vida deles gerou também um impacto na trajetória deles. Não mudou só a sua interioridade ou a interioridade dos discípulos, mudou também a caminhada. A vida deles, ou eles passaram a enxergar a vida com outra ótica, com uma nova cosmovisão. Houve
consequências do derramar do Espírito e que não abençoou só eles, mas abençoou também o início da caminhada da igreja. Agora, uma pergunta importante que nós precisamos fazer é: quais foram os primeiros desdobramentos do derramar do Espírito na igreja primitiva? É a partir desta análise que nós vamos diagnosticar uma comunidade, uma igreja que de fato vive pelo Espírito Santo. A pergunta que eu fiz, quais foram esses desdobramentos, estão no próprio livro de Atos, e nós encontramos esses vestígios na narrativa, tanto em Atos 2, 3 e assim por diante. O primeiro vestígio que eu encontro aqui no livro de Atos, capítulo 2, é que o Espírito Santo, ao ser derramado, trouxe para a igreja humildade. Atos 2,44 diz que todos os que creram em Jesus, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma igreja espiritual não ostenta o que tem. Uma igreja espiritual, ela reparte o que ela é. Escreve o que eu vou te dizer aqui. A ostentação é o maior pecado dos discípulos da atualidade. É só você observar as redes sociais. Humildade, gente, não é não ter, não é não possuir. Humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é, ao mesmo tempo que eu tenho, vivo como não tivesse o que tenho. Mas o problema é que esta geração, ela se garante no poder. Ela se garante no sucesso que adquiriu. Ela se garante nos bens que ela tem. Sim, gente, tem irmãos que pensam que bens são. É os bens que eles têm. Eles ostentam as suas vitórias como se as suas vitórias fossem de fato bênçãos de Deus. Mas Jesus disse em Lucas capítulo 12, verso 15, para termos cuidado com a ganância, com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Gente, o oposto de humildade é soberba, arrogância. E onde que a soberba e a arrogância se materializa? Na ostentação. Ou seja, na exibição do que tem para provar o que não é para os outros. Paulo, ele chega a recomendar à igreja de Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, para que nada façamos por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideremos uns aos outros superiores a si mesmos. Para a gente humilde, o próximo, ele é parceiro, ele não é concorrente. Por isso que Jesus disse em Mateus 5,5, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Sabe por que Jesus disse isso? Porque humildade não olha para o umbigo. O humilde não liga para os cargos, o humilde se preocupa com pessoas. Gente humilde não quer o nome no jornal, gente humilde se contenta, se satisfaz com o nome no livro da vida. Humilde, ele não esbanja o que tem, ele reparte o que tem. É por isso que o Espírito Santo produz em nós humildade. Porque só pode subir na cruz se primeiro nós descermos do salto. Se primeiro nós descermos o nariz. Se primeiro descermos da soberba. Tem muita gente soberba no seio da igreja porque ainda não nasceu do Espírito e não tem o Espírito Santo em sua vida. A humildade, ela unifica. A humildade iguala. A humildade celebra o outro. Em Atos 2,14, por exemplo, diz que após receberem o Espírito Santo, levantou-se Pedro e os 11 que estavam com ele, em alta voz dirigiu Pedro à multidão.
Veja o detalhe aqui, não sei se você percebeu. Pedro se levanta e os demais não ficam reclamando. Não tem inveja de Pedro. Por que, Pedro, você que vai falar? O texto diz, e eles levantam junto. Levantam junto. Que força tem esta expressão? Humildade é isto. Quem se levanta para falar em nome de Jesus, nós não invejamos eles. Nós não os fazemos calar. Pelo contrário, nós levantamos juntos. Isso é humildade. A primeira característica, o primeiro desdobramento do Espírito na igreja é a humildade. O segundo desdobramento, nós poderíamos dizer, do Espírito na igreja é que o Espírito traz leveza para as relações. Ah, gente, que texto. Atos 2,47. Nos informa esse texto que os discípulos tinham a simpatia do povo. Simpatia no grego é charis, ou seja, graça. O povo via graça nos discípulos. O povo percebeu que o que eles faziam não era fake, não era forçado, mas leve. Era gracioso. Isso é muito significativo para nós, pessoal. Porque isso nos ensina que, ao invés de gente chata, o Espírito Santo produz gente leve, gente mansa. Em contrapartida, Mateus 23,4, Jesus diz que os religiosos distribuem pesos. Que eles, os religiosos, pesam a caminhada das pessoas. Mas sabe o que é engraçado a gente pensar aqui um pouquinho? É que a gente pensa que religioso é a pessoa que adora uma santa, que adora um ídolo. Não. Este aí é o perdido, que ainda não encontrou a casa do Pai. Religioso é aquele que, mesmo encontrando a casa do Pai, continua chato. Às vezes eu brinco que o filho mais novo da parábola do filho pródigo, capítulo 15, talvez tenha pedido para o pai para sair de casa porque não suportava o irmão mais velho, porque era um cara chato. Porque religioso é gente chata. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo de número 5, que uma das qualidades do fruto do Espírito é a alegria. Isto é, quem tem o Espírito de Cristo tem graça, tem bondade, tem simpatia, tem alegria. E não no palco, porque quem tem simpatia e alegria no palco, diante de um auditório, é palhaço. Nós estamos falando deste espírito de leveza nas relações no dia a dia, no cotidiano. Aí sim, esta verdade é absoluta. A simpatia que eles tinham era fruto do que eles se tornaram ao receber o Espírito Santo. O texto diz que eles eram generosos com quem tinha necessidades. Eles perseveravam, eles insistiam na união de todos. Eles repartiam o pão e faziam refeições alegres. Só você ler o texto, Atos 2. E com singeleza, diz o texto, com singeleza de coração eles louvavam a Deus. Eles tinham a graça do povo porque a união deles não era por obrigação, não era forçado, não era por causa dos métodos. Não tinha gente chata obrigando e exigindo resultado, obrigando a fazer. Tudo era feito com leveza, com graça, com espontaneidade, com amor, movidos pelo Espírito de Deus. E eu acho sensacional a conclusão do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, verso 47, diz que enquanto isso o quê? Enquanto eles partilhavam o pão, enquanto eles perseveravam na unidade, queriam ficar juntos, enquanto eles estavam se relacionando com leveza, o texto diz assim, ó, e acrescentava o Senhor os que haviam de se salvar. Oh, glórias a Deus! Não eram as técnicas de evangelismo que salvavam pessoas. Não era o modelo de crescimento que agora nós temos aqui na comunidade que vai fazer crescer.
Agora nós temos uma visão que vai explodir as estacas da nossa igreja. Não, não, não. Eles partiam o pão, eles andavam junto, e no partir do pão, Deus fazia a igreja crescer. Não é extraordinário isso para você? No partir do pão, Deus fazia a igreja crescer. Um crescimento que era leve, um crescimento que era provocado pelo Espírito Santo. E é isso que nós estamos buscando como uma igreja viva e uma igreja que vive o Espírito de Deus. No partir do pão, Deus fazia o pão multiplicar na mesa de todos e todas. Isso é extraordinário. E quando nós entendemos essa verdade, nós chegamos à conclusão que, de fato, a igreja de Cristo, as ovelhas são de Cristo, as pessoas são de Cristo. O Espírito Santo, ele traz leveza para o ambiente a ponto das pessoas quererem Cristo, não por causa dos métodos, mas por causa da graça, por causa do amor e da leveza que a comunidade vive. Por isso, gente, quando a comunidade se torna um peso, é porque estão tentando fazer o povo de Deus crescer à base da força do braço e não pela leveza da graça. Então, nós entendemos que os desdobramentos do Espírito numa comunidade é que o Espírito traz humildade, o Espírito traz leveza e terceiro e termino, o Espírito traz mudanças. Por que é importante nós reforçarmos esta ideia? Parece até um pleonasmo, né? Espírito causa mudanças. É claro. Porque ninguém que se encontra com o Espírito de Deus continua o mesmo. Gente, Deus, ele não é um evento. Deus não é um acontecimento, Pentecostes, não. Deus é uma pessoa. Deus está no encontro. Deus é encontro. O acontecimento no Pentecostes não foi um evento espiritual, mas um poder que gerou uma nova vida no Espírito nos discípulos, nos que ali estavam. Sabe por que muitos irmãos preferem o místico, preferem o evento, preferem o acontecimento, para não ter que se preocupar com o compromisso ético que o Espírito produz na gente? Vão para o culto, falam em línguas, às vezes têm visões, participam de toda a liturgia, aparentemente são ótimos religiosos que praticam muito bem o ritual. Mas quando você vai ver na intimidade, são péssimos filhos, péssimos funcionários, péssimos maridos e possuem péssimas famílias. Eu costumo dizer que se você quer conhecer a espiritualidade de alguém, não observe como ela se comporta no culto. Observe como essas pessoas tratam as pessoas da própria casa. Alguém disse, se eu não me engano foi Moody, se Deus estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Quando Atos 1:8 diz que nós receberíamos o poder para sermos testemunha, não é testemunhar com palavras, mas principalmente, prioritariamente com a própria vida, com a postura. Cristo não é visto nos lábios, Cristo é visto em nós. Olha Pedro antes e Pedro depois do Pentecoste. Em João 20, diz que Pedro estava trancado com medo após a morte de Jesus. Em Atos 2, Pedro é ousado na pregação da palavra na frente de todos e todas. Em João 18, Pedro é o homem da faca, que agride um soldado e corta-lhe a orelha. Mas na sua carta, Pedro recomenda o amor. Vocês percebem a mudança de postura de Pedro pós-Pentecostes? Nós já conversamos aqui que o derramar do Espírito Santo, ele é um ponto de partida. Não é um objetivo que todo crente quer alcançar. Não, é o objetivo que todo crente, ao alcançar, começa uma nova missão.
É por isso que Jesus pede aos discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, fiquem lá, não saiam, até que vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque antes de nos enviar, ele precisa nos transformar. O Dr. John Stott dizia que antes de Deus enviar o Espírito no mundo, ou a igreja para o mundo, Deus manda o Espírito para a igreja. Porque o Espírito muda o nosso coração, transforma as nossas intenções, nos capacita para revelarmos Cristo com a nossa própria vida. Lembram o que Pedro disse aos irmãos no Pentecostes? Que o que eles estavam vendo ali era o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, profecia esta registrada no capítulo 2, verso 28, quando Joel disse assim, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Acontecerá depois do quê? Do que Joel está falando? A resposta está no capítulo 2, verso 12 e 13 de Joel, que diz que acontecerá depois que se arrependerem, se converterem e rasgarem o coração. Isto é, antes de falar do derramamento do Espírito, o profeta Joel convida a nação de Israel a voltar-se para Deus. Vocês entenderam? Então eu encerro hoje dizendo para você a seguinte verdade. Antes de Deus mudar o mundo através de você, ele precisa, através do Espírito de Cristo, mudar você. Para que quando o seu coração estiver voltado para Deus, Deus te envie para o Cristo que esteja no seu coração seja revelado para outras pessoas. Por isso está escrito, derramarei sobre vocês a virtude para serem as minhas testemunhas.